Bem, nós já tivemos a leitura do trecho do Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 21. Tivemos também a oportunidade de fazer um debate de 30 minutos nas pequenas salas. E agora, então, nós iremos ver e ouvir uma apresentação que será feita pela Sueli. Sueli, por gentileza, pode compartilhar. Pode começar? Ok. Eu vou falar para vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 21. De 1 a 21. Fome do povo, caminhando sobre as águas. Nesses versículos do capítulo 6 de São João, vamos meditar sobre a multiplicação dos pães. O povo faminto e doente buscava Jesus, porque via os sinais que ele fazia para todos os necessitados. Eram tal qual um rebanho sem pastor. Perdidos, buscavam sinais, buscavam um líder. Viam em Jesus o novo líder capaz de resolver as suas aflições. Ao ver aquela multidão que o procurava, Jesus coloca os discípulos à frente do problema da fome do povo. Algo deve ser feito. Após a solução da questão da fome, Jesus atende às necessidades dos seus discípulos que perecem frente a uma tempestade no mar da Galileia. O que temos em João 6, dos versículos 1 a 21? Estamos na festa da Páscoa. Aqui acontecem dois sinais: a multiplicação dos pães e a caminhada sobre as águas. Podemos traçar um paralelo entre a antiga Páscoa do Êxodo e a nova Páscoa que se realiza em Jesus. Dos versículos de 1 a 15, nós temos a multiplicação dos pães. Assim como em Moisés, quando o povo se alimenta do maná no deserto, Jesus também dá de comer ao povo na montanha, no entorno do mar da Galileia. Dos versículos de 16 a 21, Jesus anda sobre as águas. Assim como o povo atravessa a pé enxuto o Mar Vermelho, Jesus também atravessa a pé, andando sobre a água, o Mar da Galileia. Uma grande multidão segue Jesus. Versículos de 1 a 4. O povo seguia Jesus porque tinha visto os sinais. Próximo à festa da Páscoa, uma grande multidão segue Jesus, assim como na antiga Páscoa, aquela do Êxodo do Egito, uma grande multidão seguia Moisés e atravessou o Mar Vermelho. Na nova Páscoa, Jesus atravessa andando o Mar da Galileia. No primeiro Êxodo, Moisés subiu a montanha e Jesus, o novo Moisés, também sobe a montanha. O povo seguia Jesus porque tinha visto os sinais que ele fazia com os doentes e necessitados. Isso se dá no entorno do lago de Genezaré. A multidão o seguia pela região que rodeava o lago, na região das terras altas. A cidade mais próxima do lugar onde eles estavam era Betsaida, o que dificultava a aquisição de qualquer alimento para o povo. Aqui João inspira-se num relato análogo que está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44, que se refere a Eliseu oferecendo 20 pães de cevada para alimentar 100 pessoas. Disse Eliseu: oferece a essa gente para que coma, pois assim disse o Senhor: comerão e ainda sobrará. Serviu-lhes, eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Vemos que se tratava de pães de cevada, como os do menino dos pães e dos peixes. Jesus questiona: onde vamos comprar pão para esse povo comer? Versículos 5 a 7. 200 denários não bastam. Assim como no Êxodo, onde Moisés intervém para alimentar o povo no deserto, isso está em Números,
capítulo 11, versículo 13, também Jesus, vendo a multidão faminta, pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para esse povo comer? Fez a pergunta, colocando-a à prova. Jesus sabia o que fazer, porque conforme a Escritura, no primeiro Êxodo, Moisés tinha conseguido alimento para o povo faminto. Jesus irá fazer a mesma coisa. Entretanto, Filipe olha a situação com olhos que veem a incapacidade humana de solucionar a questão. Em vez de olhar a situação à luz das Escrituras, e responde: 200 denários não bastam. Um denário era o salário mínimo de um dia. Filipe, diante do problema, reconhece a sua total incapacidade para resolvê-lo. Lamenta-se e não apresenta solução. O menino partilha o pouco que tem. Versículos de 8 a 9. 5 pães de cevada e 2 peixes, a ração de um pobre. Já o discípulo André procura a solução ao invés de lamentar-se. Encontra o menino com 5 pães e 2 peixes, disposto a partilhá-los. Era o seu sustento, ração de um pobre. E ele entrega os 5 pães de cevada e 2 peixes. Semelhante ao que ocorre no deserto, como vemos em Número, capítulo 11, versículo 22, quando Moisés conversa com o Senhor sobre a quantidade necessária de carne para alimentar o povo, que na época eram 600.000 homens. O garoto poderia pensar: 5 pães e 2 peixes não é suficiente para tanta gente. Não dará para nada. Talvez dividindo entre 2 ou 3 pessoas. Ao contrário, ele entrega o pouco que tem, 5 pães e 2 peixes, para alimentar 5.000 pessoas. André se dá conta que este gesto do menino pode ser a solução e leva até Jesus. Desde o princípio, com o pão e o vinho para a Eucaristia, os cristãos trazem suas ofertas para partilhas com os necessitados. Esse costume, sempre atual, da coleta, inspira-se no exemplo de Jesus. A lição que fica aqui é que a confiança e a fé em Jesus e nas pessoas nos leva a partilhar como fez o menino. Tudo por amor a Jesus. A multiplicação. Versículos de 10 a 11. Depois de ter dado graça, distribuiu-os aos presentes. Ao receber os pães e os peixes, Jesus orienta o povo a se sentar na grama. A seguir, multiplica o pouco que tinha. Diz o texto: Jesus tomou os pães, depois de ter dado graça, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixes, tanto quanto queriam. Este gesto, descrito tempos depois de Cristo, em João, evoca o gesto da ceia do jeito que era celebrada nas comunidades. Quando celebrada conforme os preceitos, a ceia eucarística leva as pessoas à partilha, assim como levou o menino a entregar o seu sustento para ser partilhado. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1335, nos diz que os milagres da multiplicação dos pães, quando o Senhor disse a bênção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão, prefiguram a superabundância deste pão único da sua Eucaristia, que partilhamos ainda hoje nas celebrações. O Concílio Vaticano II afirmou que o sacrifício eucarístico é a fonte e centro de toda a vida cristã. Na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa, e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne, vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. O Papa Bento XVI diz, no Ângelus, de 29/7/2012, que a Eucaristia é o grande encontro permanente do homem com Deus. E que o Senhor se faz nosso alimento e que se oferece a si próprio para nos transformar nele mesmo. Ele cita a fala de Santo Agostinho. Quem, a não ser Cristo, é o pão do céu. Mas para que o homem pudesse comer o pão dos anjos, o Senhor dos anjos fez-se homem.
Se isto não se tivesse realizado, não teríamos, sem termos o corpo que lhe é próprio, não comeríamos o pão do altar. Na comunhão que fazemos hoje, até hoje, recebemos Jesus, filho de Maria, que naquela tarde realizou esse grandioso milagre. E sobram 12 cestos, versículo 12 a 13. Os dons de Deus não devem ser desperdiçados. Conforme pedido de Jesus, para que nada se perdesse, e visto que os dons de Deus não devem ser desperdiçados, 12 cestos foram necessários para guardar os pedaços. Assim, não havia dúvida de que um sinal fora realizado. O povo viu e ficou impressionado. Todos foram beneficiados. O número 12 evoca as 12 tribos, a totalidade do povo. Não sabemos se houve sobra de peixe. João informa a sobra do pão, que é o símbolo da ceia eucarística. Apesar de João não descrever a ceia eucarística, descreve a multiplicação dos pães como algo que deve acontecer nas comunidades e no mundo através da celebração da ceia eucarística. Jesus refugia-se, não quer ser feito rei. Versículos 14 e 15. Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Viram que o seu benfeitor não era um homem comum e concluíram que ele devia ser o profeta esperado. E dizem, esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. E esse pensamento é certo. Jesus é o novo Moisés, o Messias, aquele que está sendo esperado, como foi profetizado em Deuteronômio 18, versículos de 15 a 19. Vendo tais sinais, mesmo que o povo esperasse um grande rei, que fosse forte, dominador, o povo quer proclamar Jesus como Messias e avança. O profeta se tornaria rei de qualquer maneira se esta multidão pudesse fazer a sua vontade. Tal movimento expressaria imediatamente a sua gratidão pelo milagre e permitiria a canalização do poder de operar maravilhas de Jesus para as necessidades da nação, tanto econômicas como militares. Nesse sentido, refletia São José Maria Escrivá, Senhor, se aqueles homens, por um pedaço de pão, embora o milagre da multiplicação tenha sido muito grande, se entusiasmam e te aclamam, o que não devemos fazer nós pelos muitos dons que nos concede, e especialmente porque te entregas a nós sem reserva na Eucaristia? Então Jesus, percebendo o que ia acontecer, refugia-se sozinho na montanha e não concorda com essa maneira de ser Messias e aguarda o momento oportuno. Os seus discípulos desceram para o mar. Já era noite, versículos 16 a 18. Os apóstolos ficaram nas trevas quando se afastaram de Jesus. Nesta passagem, no versículo 17, também descrito em Marcos, observamos que Jesus manda que os discípulos atravessem o mar da Galileia, rumo à cidade de Cafarnaum, talvez com uma parada no porto de Betsaida, como está em Marcos 6, versículo 45, para que chegasse antes dele, enquanto ele se despedia da multidão. Já se fazia escuro quando eles foram ao lago. Aqui podemos inferir que os apóstolos ficaram nas trevas quando se afastaram de Jesus. Assim acontece conosco quando estamos longe de Cristo. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento. O Mar da Galileia é um lago com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima é de 14 quilômetros. Acredita-se que no ponto em que os discípulos estavam, a largura do lago alcançava facilmente 11 quilômetros. O lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e é cercado por montanhas. Ali, correntes de ar frio das montanhas se encontram com o ar quente que cobre o lago. Tudo isso faz com que a ventania levante ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade.
Seguindo a dificuldade da escuridão, acrescentou-se o infortúnio de um vento impetuoso que soprava e formava ondas. Naquela região, é comum a formação de tempestades repentinas. Já tinham avançado cerca de 25 a 30 estádios da praia. Cada estádio tinha 190 metros. Este vento forte que soprava preparou o cenário para que Jesus revelasse a eles mais um sinal. Jesus anda sobre as águas, versículos 19 a 21. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Os textos bíblicos dizem que Jesus avistou os discípulos remando com dificuldade, afastados da margem. Os discípulos enfrentaram aquela situação por algumas horas desde o início da noite, quando o vento começou a levar o barco para o meio do mar. E Jesus chegou ao barco somente quando já era alta madrugada. A maneira a qual Jesus alcançou o barco, onde estavam os discípulos, foi impressionante. Eles remavam contra a força do vento, numa tentativa quase inútil de manter o controle sobre o barco. Repentinamente, eles viram alguém que caminhava sobre o mar. Inicialmente, uma figura indistinta, e eles ficaram com muito medo. Eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram aterrorizados. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Lhe chega como uma luz que vem iluminar aqueles que estavam nas trevas. Esta passagem foi registrada em 3 dos 4 evangelhos, em Mateus 14, em Marcos 6 e em João 6. Mas só o evangelho de Mateus fala da reação de Pedro, que ao ver Jesus andando sobre o mar, pede que pudesse ir a ter com ele. Ao convite de Jesus, Pedro andou sobre o mar por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. Essa passagem está nos versículos do Mateus 14, de 28 a 30. Esse milagre, o 5º sinal descrito por João, mais uma vez indica a divindade de Jesus. Só Deus caminharia sobre as águas, acalmaria o mar e faria os discípulos chegarem ao destino de uma forma rápida e segura. Jesus subiu no barco, o vento se acalmou e eles chegaram em segurança no destino desejado. Só o Evangelho de João não afirma que Jesus subiu a barca. Devemos nos tranquilizar na certeza de que temos Jesus na nossa barca, em nossa vida e em nossos corações, mantendo a nossa fé firme. Ampliando o nosso entendimento sobre os sinais. Jesus chega como a luz que vem iluminar aqueles que estavam nas trevas. O Evangelho de João, basicamente, nos traz os sinais e a glorificação de Jesus. Ele foi escrito para que as pessoas, através dos sinais realizados por Jesus, pudessem crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. O autor afirma que Jesus fez muitos outros sinais ainda que não estão escritos nesse livro. João mostra 7 sinais importantes de Jesus: a transformação da água em vinho em Caná, a cura do filho do funcionário real também em Caná, a cura do paralítico em Jerusalém, a multiplicação dos pães na Galileia, a caminhada sobre o mar, a cura do cego de nascença em Jerusalém e a ressurreição de Lázaro em Betânia. Os discípulos tiveram fé em Jesus diante do sinal do vinho nas bodas de Caná. Como também em Jerusalém, os sinais provocaram adesão à fé. Nicodemos, o funcionário real e a sua família, converte-se diante do sinal feito por Jesus. Isso ocorre após saber quem é Jesus. Mas Jesus quer algo mais. Não fica contente com uma fé que se consolida somente devido aos sinais. Sinais nem sempre levavam as pessoas a crerem em Jesus. Jesus se dá conta que para os homens é necessário ver para crer. Talvez por isso João relata apenas 7 sinais. Ele aponta esses sinais para que as pessoas que buscam a glória de Deus possam penetrar no mistério da vida de Jesus e descobri-lo como verdadeiro Messias e Filho de Deus. Os sinais manifestados por Jesus expressam o amor de Deus pela humanidade. Portanto, João faz a ligação de Jesus com a manifestação da glória de Deus no Antigo Testamento. Vemos no Antigo Testamento que o Deus invisível
se manifesta gloriosamente através de atos visíveis e de feitos extraordinários. Com os 7 sinais extraordinários de Jesus apontados por João, tem-se a certeza de que Deus continua junto com o povo no novo êxodo para a liberdade. Aqui estão as fontes de onde eu tirei os textos, e eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, a partir então dessa reflexão, nós iremos novamente para as pequenas salas, onde então iremos refletir mais uma vez sobre este texto. Sempre lembrando que agora é a hora de você trazer para a sua vida o que ele significa para você, o que esse texto te induz, o que esse texto te questiona e o que você gostaria de falar para o Senhor a partir, então, desta reflexão. 30 minutinhos e a gente volta aqui para a sala principal. Até já, hein?